Olá, estamos no ar com mais um Planeta ESPM. Hoje vamos falar sobre a cobertura jornalística esportiva no Brasil. Como o jornalista precisa estar preparado para cobrir eventos esportivos? Existem diferenças em trabalhar no Brasil e no exterior? Eu sou Felipe Capano e tenho o prazer de entrevistar Lucas Parolin, jornalista especializado na área esportiva, que já trabalhou em empresas de comunicação nos Estados Unidos e no Brasil. Bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe. Muito obrigado por estar conosco. Prazer é meu. Se você quiser participar do programa, envie a sua pergunta pela página da Agência de Jornalismo da ESPM no Facebook. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo pelo portal de jornalismo da ESPM, São Paulo, no www.espm.br/live. Antes de começar essa entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Lucas Parolin. Vamos assistir a um VT. Lucas Parolin nasceu em São Paulo, mas passou sua infância em Minneapolis, nos Estados Unidos. Voltou para São Paulo, completou o ensino médio e foi novamente para os Estados Unidos fazer o curso de jornalismo impresso e de multimídia, na faculdade de Emerson, em Boston. Esta é a mesma faculdade que se formou o jornalista Paulo Antunes, da ESPN Brasil. O esporte é uma das paixões de Lucas, principalmente o futebol e basquete, por isso resolveu trabalhar nesta área no jornalismo. Durante a faculdade, foi escritor da Bleacher Report, uma empresa americana de mídia digital focada em esportes internacionais, e também foi produtor de vídeo da CLNS Radio, cobrindo jogos do Boston Celtics, uma franquia da NBA. Atualmente é assessor de imprensa no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, mais conhecido como NAR. Lucas é fluente em português, inglês e espanhol, e teve passagem pela rádio CBS e CBN. Bom, Lucas, para começarmos, a primeira pergunta é por que você decidiu cursar a faculdade de jornalismo nos Estados Unidos? Bem, Felipe, na época uma porta se abriu, né? A vida é muito feita de oportunidades e na época eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e o curso que eu achei, o curso da Emerson, eu conseguia focar muito no esporte, que era um objetivo que eu tinha. E eu não conseguia achar a mesma coisa que eu queria no Brasil, então eu decidi ir para os Estados Unidos na época. Era um curso específico de jornalismo esportivo? Não, mas eu conseguia moldar o curso para ele focar mais no esporte. Ah, tá. E durante a faculdade, quais você considera que foram suas melhores experiências ou suas experiências mais valiosas? Claramente o trabalho que eu fiz com o Boston Celtics foi único. Ser tão jovem, já poder trabalhar na cobertura esportiva de um clube profissional foi espetacular. Só que muito do que eu aprendi foi dentro da própria faculdade. Podendo trabalhar no jornal da escola, no programa de televisão da escola, até programas de rádio da escola foram muito produtivos e eu aprendi bastante lá. E além da faculdade, então, você considera essa sua experiência com os Boston Celtics como uma das melhores e mais valiosas da carreira? Não só do tempo Eu acho que está lá em cima. Eu não gosto de falar que ela é a mais importante, porque todas as experiências que eu tive me moldaram de alguma maneira. Mas com certeza, ter 21 anos e estar entrevistando nomes como Kobe Bryant, como Kevin Garnett, foi muito difícil, primeiro, porque eu morria de nervosismo, mas também foi muito gratificante. A gente vê que ao longo da sua trajetória você foi um jornalista multimídia, você chegou a passar por rádio, você chegou a passar por TV. A gente queria saber como foi isso, quais foram as dificuldades que você enfrentou e se você fazia tudo, ou se tinha assim, uma produção por trás, alguém que te direcionava. Tá, então vamos lá. Eu fui um jornalista multimídia porque o mercado pediu que eu fosse um jornalista multimídia. Isso não existe mais, absolutamente não existe mais o cara que só escreve, o cara que só aparece em rádio, o cara que só aparece em televisão. Às vezes você tem que editar, produzir e ainda ser o repórter da sua própria matéria. Isso dito, muitas vezes eu tive uma equipe sim. Vou dar o exemplo da NBA novamente, era uma equipe de 2 pessoas e a gente dividia as tarefas, dependia muito do dia a dia. Eu era melhor editando, então eu editava mais do que o meu colega. Quando tinham 2 times muito importantes, normalmente era o time da casa, mas quando o time de fora, o time visitante, era um time mais importante no campeonato, a gente se dividia para entrevistar cada um algum jogador. Mas era um luxo que eu tinha.
Eu conhecia muita gente dentro do vestiário, em outras rádios, TVs, etc., que tinham que trabalhar sozinhos. E então, qual você acha que é um preparo que um jornalista tem que ter para conseguir dar conta de todas essas tarefas? Olha, é péssimo. Você tem que tentar de tudo, tem que fazer de tudo e tem que ser muito criativo. Porque às vezes parece que a melhor maneira de contar história, a maneira mais óbvia de contar a história é por um áudio, é por um vídeo, mas às vezes é com um tweet, às vezes é com um post no Facebook. Você tem que ser muito ligeiro, ter um jogo de cintura impressionante e ser criativo. Criatividade é sempre chave, né? Com certeza. Você acha que tem muita diferença, apesar de ser uma mídia diferente, você acha que tem muita diferença para se produzir um conteúdo no rádio ou na TV assim? Ah, com certeza, com certeza. O primeiro mais óbvio é que a TV você tem a disponibilidade do visual, né? E o maior erro que você faz na TV é contar a história só verbalmente. Você tem que estar contando uma história visualmente também. No rádio, claramente, você não tem essa oportunidade, né? Mas mesmo assim, o tempo da TV e do rádio são absolutamente diferentes. Opa. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a alguns segundos voltaremos com o Lucas Parolin, falando sobre o jornalismo esportivo. Fique conosco.